Chegou aquela sexta-feira que eu e você estávamos esperando. Semana de luta, semana de vitória. Vem com a gente. Você está na Rede Vida de televisão, o canal da família e da boa notícia. Bem-vindos ao programa Acredite. É fé, meu irmão. Canta comigo, vai. Algo novo Deus quer me dar. Devo apenas acreditar. Dentro de mim existe um lugar que Deus escolheu para criar. Da janela eu vejo o sol e a luz a brilhar, e o céu azul me convidando a caminhar. Te amo, és o verdadeiro amor. Pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Diga sempre que você puder, que você o ama. Assuma o amor que você tem por Jesus, que o dele por você, ele já provou, hein? Algo novo Deus quer me dar. Devo apenas acreditar. Dentro de mim existe um lugar que Deus escolheu para criar. Da janela eu vejo o sol e a luz a brilhar, e o céu azul me convidando a caminhar. Te amo, és o verdadeiro amor. Pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Te amo, és o verdadeiro amor. Pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz e vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Para mim, te amo, Jesus. Te amo, és o verdadeiro amor. Pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. A harmonia com você agora, hein? Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que alegria mais uma vez. Nós abrimos a semana com o programa Batismo de Fogo, eu e aqui a banda Gibors, e a gente enfrenta uma semana maravilhosa e encerramos
também juntos aqui, eu e Banda Gibors, essa semana de muita luta. Você sabe que para a gente alcançar as vitórias, precisamos passar pelas batalhas. E uma grande guerra, ou uma guerra, é feita de muitas batalhas. É normal a gente perder algumas batalhas, né? Mas o importante é vencer a guerra. E a guerra já foi vencida por Jesus Cristo. E nós estamos com Ele. Chegamos nessa sexta-feira, nesse programa abençoado, que é o programa Acredite. Há 4 anos, nós estamos aqui na Rede Vida de Televisão, escrevendo uma história diferente, onde as pessoas que aqui vêm testemunhar para nós, falam de momentos difíceis que passaram, que venceram e hoje se tornaram para nós grandes referências. E hoje não vai ser diferente. Já quero preparar o seu coração, que hoje nós receberemos aqui uma mulher. Ela é mãe, esposa, ela também já passou pela situação de ficar viúva, ela é empresária, é super dedicada ao que faz, entusiasta, né? Mobiliza mulheres para fazer com que elas também se sintam capacitadas para dar essa volta por cima. E ela vem de uma terra que tem santo lá, viu? Terra de Frei Galvão. Estou falando da cidade de Guaratinguetá. Então você do Vale do Paraíba aí, ó, preste bem atenção, tá? Ela é empresária, é mãe, é esposa, enfim. Ela vem de Guaratinguetá, uma cidade também que eu tenho um carinho muito grande, né? Por tanta história que nós temos com essa cidade maravilhosa. Daqui a pouco eu vou chamá-la. Você também terá hoje a graça de viver conosco o Café, Bolinho e Teologia, onde o nosso querido professor Felipe Santos vai falar sobre a igreja em Antioquia, né? E eu quero convidar você a entrar no nosso Instagram, @programa_acredite, tá bom? E deixar lá os seus recadinhos, também escrever para nós, que eu quero ler os seus recadinhos aqui, tá bom? Hoje também você vai saber um pouco mais sobre a minha peregrinação, agora em novembro, com meu querido amigo, Padre Diogo Albuquerque. Você sabe que eu peregrino com a obra de Maria. Então fique atento também que você ainda pode fazer parte dessa peregrinação ou se programar para as várias datas de peregrinação que eu tenho para o ano que vem. Tá legal? Quero mandar um grande abraço a Uberlândia, onde nós estivemos semana passada, sábado passado. Foi um show maravilhoso, daquele evento fantástico. Pela segunda vez eu participo, que é o Adorai. Então, um beijo para Uberlândia e para todas as cidades vizinhas que estiveram presentes nesse evento maravilhoso. Quero voltar aí, hein, galera? Ano que vem eu quero estar com vocês de novo, porque realmente é muito bom. Gente, o Brasil, ele é feito de brasileiros valentes. E o motivo dessa pessoa, que eu vou chamar daqui a pouquinho, estar aqui, é por causa desse livro aqui, ó. O Maior de Todos os Amores. Aquilo que eu acabei de cantar, né? Te amo, és o verdadeiro amor. Claro que é Jesus Cristo. Só que, para chegar nessa afirmação e nesse título desse livro, O Maior de Todos os Amores, a nossa convidada passou por momentos muito difíceis, que ela vai poder contar para nós. Mas não apenas passar por esses momentos difíceis, mas a volta por cima. É a razão do programa Acredite estar no ar há 4 anos. São histórias como essa, histórias escritas com H, I e acento no O, certo? Ou seja, histórias verídicas. São histórias como essa que nós vamos contar hoje aqui, que fizeram desse programa, esse programa maravilhoso aqui na Rede Vida de Televisão. Ao som dessa banda, vem pra cá, diretamente da cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, terra de Frei Galvão, minha querida amiga, já posso dizer assim, porque eu tomei um café com ela essa semana, Renata Carvalho. Vem cá. Para mim é uma satisfação imensa, né? Receber você aqui. Fomos apresentados por um amigo comum, que é o Totô. Né? Um abraço, Totô. Obrigado por ter me apresentado, por ter falado da Renata, né? Da história da Renata. E o Totô, que em breve estará de novo aqui no programa com a gente cantando. Renata, muito bem-vinda, minha querida.
Muito obrigada, Dunga, pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Não tem nenhum lugar do mundo que eu gostaria de estar que não fosse aqui hoje com vocês, falando um pouquinho de Deus. Né? E olha, você parece que já rodou aqui na Rede Vida, já conheceu todo mundo aqui. Olha, já conheci uma galera bacana. Olha que parabéns, viu? Que eu falei para mim, assim, eu me perco aqui dentro, de tão grande que é, né? E, que olha, bacana. É um ambiente super bacana, faz 4 anos que eu estou aqui, e realmente é um ambiente muito gostoso de trabalhar. E olha, pelo que eu ouvi aqui nos bastidores, você já se tornou, antes mesmo de eu te entrevistar, pauta para muito programa aqui, viu? Já se prepare, viu? Fiquei muito feliz, fui muito bem recebida, viu? Muito obrigada a todos envolvidos. Estou me sentindo em casa, né? E assim, senti uma energia mesmo muito grande aqui, viu? E tem realmente. Que lindo, a presença de que Deus gostoso. aqui é muito forte. Exatamente, é isso mesmo. Eu gostaria de começar com você, mas pedindo para que você mandasse um abraço, né, a todos de Guaratinguetá, a todos do Vale do Paraíba, né, que é esse vale que tem tantas riquezas, né, que nos gerou para Deus. Isso mesmo, né? exatamente. Então, eu gostaria que você, essa câmera é sua, manda um abraço ao seu povo. Eu quero deixar mandar um abraço bem gostoso para Guaratinguetá, para os guaratinguetaenses, também para a nossa região toda, né? O povo de Aparecida, Lorena, Cruzeiro, Cachoeira, Pindamonhangaba, Taubaté, São José. É uma extensão muito grande, tem né? umas 20 cidades Canas, entre Jacareí Queluz, até Queluz. Exatamente. Tem aquelas cidades que ficam ali na beira da Dutra, digamos assim, e aquelas mais dentro, né, das montanhas. Acho que umas 20 cidades. O Dung, deixa um abraço mesmo. E eu falo sempre, né? Nós do interior, a gente tem que olhar para as grandezas, para a beleza da nossa cidade, né? Que a gente tem que florescer onde Deus nos plantou. Verdade. A gente vê muitas pessoas falando, essa cidade, moro nessa cidade, né, desfazendo e tudo mais. Pequenininha. E quanta grandeza temos na nossa cidade, né? Quanta história, né? Guaratinguetá, por exemplo, foi onde foi encontrada Nossa Senhora Aparecida, né? Depois emancipou Guaratinguetá. Quem ficou com a fama foi Aparecida, né? Mas foi encontrada em Guará, Foi encontrada em Guaratinguetá. E agora temos também Guaratinguetá, a terra, né, do nosso primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão. Então, assim, eu tenho muita honra, muito orgulho. Eu falei outro dia, né, um pouquinho a fundo falando do turismo de Guaratinguetá. Guaratinguetá tem 90 pontos turísticos. É o Vale da Fé, né? A nossa região, né, do Vale da Fé. E aí eu falei, nossa, mas eu não conheço. Conheço, né, a gente fala de uma igreja, alguma coisa. Eu quero conhecer. Eu falei, a gente precisa de um ônibus aqui. Pontos turísticos. É muita coisa. Então, o turismo vem forte e nós, de Guaratinguetá, não conhecemos. Eu falei, a gente precisa divulgar. Precisa, né, trazer, a gente tem que olhar. Como nós, seres humanos, temos que olhar para dentro para poder encontrar as belezas da vida. E a história de São Paulo, a história do Brasil, ela passa pelo Vale do Paraíba. Exatamente. Numa época do plantio do café. Exatamente. Na época da troca das mercadorias por dinheiro. Exatamente. Aquilo, é muito o Vale grande, do Paraíba, é muito valioso. O Cruzeiro, o fundo do Vale. Exatamente. E ainda é uma região assim que ainda tem essa cultura provinciana, né, Dunga? Verdade. Quem chega ainda lá... todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece, é família de quem. Das famílias. E muito aconchegante, muito acolhedor também. Então, é bacana. Então, eu tenho muito orgulho de ser guaratinguetaense, nascida, moro lá e estou muito feliz, florescendo onde Deus me plantou. Floresça onde Deus te plantou. A gente já começa com essa afirmação aqui. Isso. Gente, a Renata, ela está aqui no programa hoje, porque a Renata hoje é uma vencedora, né? É uma grande empresária. Depois, no finalzinho do programa, a gente vai dizer que empresas também são essas, para você ter uma ideia do que essa mulher hoje produz. Mas o que mais me tocou no coração foi a superação da Renata Carvalho. A Renata passou por momentos muito difíceis na vida. Eu estive com ela essa semana agora que passou. Nós tivemos a oportunidade, lá em Pindamonhangaba, de tomar um café, e ela contou um pouco da história dela. Eu falei, meu Deus, Renata, a gente precisa contar essa história no programa. E deu sorte, demos sorte, porque eu liguei para a nossa produtora, para a Mai, e a Mai falou, Dunga, dá para encaixar agora, essa semana. Eu falei, é agora então, Mai, agora. Então, Deus quer e Deus tem pressa. E eu queria iniciar já, Renata, para a gente começar a contar essa história de superação. Muitas mulheres hoje passam por momentos difíceis na vida, né? Momentos onde estão administrando a doença do esposo, ou de um filho, ou então no seu próprio físico, ou então outras
provas, né? E a gente sabe que a mulher, ela é a base, né? É uma base de formação, de carinho, de atenção. Uma família que tem uma mãe, né? É uma família que sai na frente. E a gente sabe que muitas mães, muitas esposas, seguram barras duríssimas, pesadíssimas, e não desanimam. E aqui está, do meu lado, gente, uma dessas mulheres, que ao testemunhar vai encorajar muitas dessas mulheres que estão nos vendo agora aqui. Renata, bom, você sempre teve um coração voltado para Deus. Sempre, né? sempre. Você sempre foi uma mulher de fé. Sempre, né? desde pequena. Dunga, eu estudava no Colégio do Carmo a vida inteira. Estudei no Colégio do Carmo, depois no finalzinho fui para o Colégio Fênix. Mas no Colégio do Carmo tem uma capela de Nossa Senhora do Carmo. Tocava o sinal, era pequenininha. Todo mundo saía correndo para o blanche, né? Eu ia lá na capela. Eu primeiro ia lá fazer minha oração. E depois que eu fizesse feita a oração, que eu ia lá para o lanche. Depois de rezar e brincar. Eu era sempre contra a massa. Eu estava com todo mundo... Mas a minha cabeça era diferente, sabe? Eu falava, e às vezes eu pensava lá, bem na minha, gente, eu acho que eu sou da época errada, acho que eu era para ser lá da época antiga, pensava isso já desde criança. Mas que legal, né? Já era algo interior mesmo, que te levava, te conectava. Alguma coisa diferente. E aí eu sempre buscava também o autoconhecimento, que eu acho que é importantíssimo o autoconhecimento. E eu sempre busquei isso. Então, eu tenho umas anotações, meus cadernos anotados com coisas... Lá da infância ainda. Lá da infância, de tudo. E eu gostava muito de religião. E nessa época, às vezes, a gente vê as crianças mais dispersas, né? E se a gente não tiver um foco em Deus, dispersa mesmo, né, Dunga? E, infelizmente, né, as famílias estão dispersas nesse sentido e achando que é normal tantas coisas acontecerem. Normal não é. A gente tem que conviver com isso e tudo mais, mas a gente tem que mostrar para a família que não é normal. Né? Uma música falando palavrões e coisas, e todo mundo dançando. Contra todos os valores que nos trouxeram até hoje aqui. Valores, princípios e valores. A cultura, meus irmãos, a cultura ela é muito responsável pela formação do caráter das pessoas. Quando você repete muitas vezes a letra de uma música que vai contra a família, vai contra casamento, vai contra a honestidade, contra a amizade, contra tudo, a favor de corrupção, a favor sei lá, da liberação de tudo. Todo mundo acha normal. Você começa a adquirir uma cultura e aquilo começa a fazer parte da sua personalidade, que vai transformando o seu caráter naquilo que nós chamamos de um mau caráter. Por exemplo, eu estou aqui na frente na minha frente aqui tem uma câmera, né? Você está olhando para mim, mas eu estou de frente para a câmera, e na câmera está escrito algumas coisas. E alguém está gerando esse caractere. Então, gerador de caractere, características, caráter. Então, o nosso caráter ele vai formando aos poucos ao longo da vida sobre a nossa personalidade. Então, quando você adquire uma cultura errada, o seu caráter vai sendo montado de forma errada. E quando você for para uma televisão, o cara tem que escrever lá, fulano de tal, traficante, promíscuo, corrupto. Por quê? Porque esse se tornou o caráter, as características daquela pessoa. Por isso que famílias, nós precisamos lutar e lutar muito para que os valores permaneçam na nossa casa. Renata, você sempre teve essa força, então, mas eu queria focar justamente no seu testemunho da superação, quando você ficou viúva. Você ficou viúva, mas antes disso você viveu momentos difíceis no seu casamento. Você teve que administrar, mas você sempre teve o sonho de ter uma família, de ser bem-sucedida nessa área da sua vida. Como é que foi isso? Então, Dunga, exatamente. E a gente tem a roda da vida, né? Nós temos os pilares da vida. Né? A gente tem que ter um propósito. Primeira decisão que eu tomei na minha vida sempre é ter Deus na minha vida. Sempre falar de Deus, e onde eu for falar, em qualquer assunto, eu vou falar de Deus. Então, a gente fala que são os propósitos. Então, o propósito ele tem vários pilares. E eu aprendi que a gente tem que trabalhar todos esses pilares com Deus. E a família é o pilar mais importante da vida da gente. Só que para essa família, quando você constitui uma família, para ela estar bem, você tem que estar bem, né? A maior empresa da vida da gente é a gente, Dunga.
né? Para a gente derramar amor, para a gente transbordar amor, para a gente transbordar aquilo que é os princípios e valores, viver isso, a gente tem que se fortalecer nisso. Então, eu sempre me fortaleci, vim de uma família que tinha muito amor, assim, né? Pai, mãe, minha irmã, e meus avós também falavam muito de Deus, né? E aí eu sempre tive essa força de Deus na minha vida. Mas eu decidi isso. E aí, quando eu fui crescendo e passei por alguns desafios, todo mundo passa, né? Estou aqui, não quero me vitimizar, porque eu sempre falei, nunca perguntei, mas por que eu? Não, tem tantas Renatas, tem tantas mulheres aí, todos os dias, a cada segundo, acontecem situações difíceis. Então, quando eu passei por uma situação, né, vou já chegar na questão mais profunda, no deserto maior da minha vida, que foi quando o meu esposo teve depressão. E a depressão não é uma brincadeira, né? A gente vai entrar aí no setembro, uma história que assim, não podia se falar muito do que eu vou falar agora, hoje já consegue se falar mais, e a depressão não é brincadeira. Só que a dificuldade de uma pessoa que quer ajudar a outra, quando sair da depressão, essa pessoa precisa aceitar uma ajuda, Dunga. Essa pessoa precisa aceitar ser ajudada. Então, a gente tem que quebrar, quem tem alguma doença, alguma coisa, tem que quebrar o orgulho, né? No sentido, assim, não é o orgulho mesmo de falar, eu preciso de ajuda. Estou tendo pensamentos ruins, estou sentindo... Porque a gente vai ter momentos difíceis na vida e a gente vai sentir tristeza, não tem problema isso. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir... Você não pode permanecer, ter aquela coisa constante. E se entregar. Quando está numa constância de um sentimento ruim, é hora de você falar, eu preciso de ajuda. Ajuda, fala para o seu melhor amigo, para a sua esposa, para a sua família, né, para um médico, mas busque essa ajuda. Porque o transtorno psiquiátrico, ele vai... Né, todos nós temos as nossas disfunções. Não é porque somos pais, nós temos nossas disfunções. E a gente precisa olhar para elas. Né, olhar e falar, nossa, eu estou fazendo de um jeito que eu preciso melhorar. Porque senão você vai descarregando isso na família geracional, né? Nossa, tanto assunto para falar, mas assim, já começa na iniquidade, que vem, né, da geracional mesmo, nessa questão. Então, a gente precisa estar olhando para isso. E eu, olhar atento a tudo, eu percebia as questões do meu esposo com depressão, e eu segurava as pontas por causa dos filhos, para manter essa estrutura, e aguentava aquilo, e achava, ele vai melhorar, vai melhorar. E eu falo isso com amor, tá? Não estou falando para denegrir a imagem de ninguém, até porque é minha família, né? Mas, assim, você viver com um marido que um dia bipolaridade, um dia está bem, no outro dia ele está ruim, e geralmente descarrega na mulher. E essa mulher quer lutar por essa família, e quer segurar, e quer trazer e proteger. E sorte que quer, viu, Dunga? Sorte que a gente quer. E aí, quando eu estava... e o meu esposo teve depressão, não aceitou o tratamento da depressão, porque ele falava que não precisava tratar. E eu achava que, assim, é difícil, é um assunto difícil para ser falado, assim, exposto, né? Durante muitos anos, isso foi um grande tabu, né? Tabu. A gente evitava falar. Assim como muitas vezes nós evitamos falar a palavra câncer. Né? As pessoas falam assim... Aquela doença. Ele está com aquela doença ruim. Aquela doença ruim. Né? Então, aquela doença ruim, como se dizia lá na fazenda onde eu nasci, era proibido falar. Só de falar, de pronunciar a palavra câncer, a gente achava que pegava doença. Já fica. Era então, era o medo. E assim também foi, por exemplo, depois com a AIDS. E a doença do momento, que é a depressão, a bipolaridade. Né? As pessoas tinham muito medo. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue tocar no assunto. Né? E tocando no assunto, a gente ajuda as pessoas. E principalmente com a pandemia, Dunga, os transtornos psiquiátricos aumentaram, triplicaram no mundo todo. No mundo. Entendeu? Primeiro acho que a questão do problema psiquiátrico vem primeiro no espiritual. Sabe? Eu acho isso. A pessoa que se estiver desconectada dessa fonte, se todos os dias da minha vida, eu acordar, eu não me conectar com Deus no primeiro segundo ao abrir os olhos, eu não consigo. Eu não consigo dar conta de tantas coisas. E assim, eu falei, todos os dias a gente não toma banho, não troca de roupa, não faz as coisas, não é higiene, é o alimento do espírito. Esse é um segredo. Isso, gente, é um mínimo que a gente tem que fazer, é conectar com Deus, se conectar com Deus. E como nós somos extensão desse Deus, né, que já entregou o Filho dele, e a gente tem que, para nos salvar, a gente vive, né, e não sabe dessa herança linda que a gente tem. E através do conhecimento, através de busca de autoconhecimento, e muita leitura, e muita fé em Deus, eu consegui decidir,
né, decidi. Aí vou voltar na história, tá, Dunga? E quando daí o meu esposo com depressão e tudo mais, e eu tentando cuidar, e chegou um dia que ele estava bem assim, do dia para a noite? Não, vem vindo, mas de repente uma hora cai lá no fundo mesmo. E ele falou, eu estou precisando de ajuda, começava a falar coisas desconectas, ter alucinações. E engraçado que a pessoa faz isso quando está em casa, junto, né, à noite. E aí eu consegui uma psiquiatra para nos atender em casa, com os filhos, um fazendo faculdade, outro fora, outro pequeno, tudo que é lá, né, 4 filhos e tal. E aí a psiquiatra falou, ele está com um problema muito sério, vou fechar o diagnóstico dele, mas ele precisa tomar medicamento. Porque se ele escutar na mente dele os comandos que ele está escutando, ele pode fazer qualquer coisa contra a sua vida, contra a vida dele, contra a vida dos filhos, pode fazer qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado, mas você é a pessoa que vai ter que cuidar dele, né? Daí eu falei, não. Aí ela falou, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, eu vou ficar do lado dele mesmo. E aí, lógico, minha mãe, meu pai, todo mundo ajudando, né? E ele um grande empresário, renomado, tudo mais. Aí você tem que cuidar de tudo, Dunga. E pensa, né? E, assim, e todo mundo de perto, só aquela coisa bem contida, clara. A gente não expõe nossa vida para as pessoas. E aí tive o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da minha família e tudo mais. E quando ele começou a tomar os medicamentos, foi uma recuperação muito rápida. Logo ele ficou bem. Então ele falou assim, nossa, eu já estou bem, não vou fazer análise, porque a psiquiatra falou, a gente precisa fazer uma análise. Quem puder fazer, né, terapia é bom, né, um bom terapeuta e tudo mais, porque vai tirando, vai mostrando, vai encaminhando, vai mudando a mente. Porque se você tiver fé, tiver amor, e se você mudar a mente, você tem que mudar a mente primeiro, Dunga. Entendeu? Para você mudar a mente, aí chega no coração e a coisa muda. E aí ele não aceitou o tratamento e logo melhorou. E quando ele ficou bem, passaram-se 6 meses, ele mesmo já fez o desmame do medicamento, ele já fez temperamento forte. Tô bom, né? Tô bom, não preciso mais. Não preciso mais. E, de repente, do dia para a noite, ele caiu de novo. E aí, quando ele caiu, ele já caiu mais manso, mais calmo, porque na primeira vez ele estava mais agressivo. Né? E aí, quando ele caiu, aí eu com a vergonha, né, de falar com a psiquiatra, porque ele falou assim, eu estou indo aí te ajudar, de novo. E aí ele falou, agora ele está muito... Ela falou, ele está bem caído, Renata. E começava a ter alucinações e tudo mais. E ela falou de novo, está escutando vozes na mente dele. E se ele escutar vozes e ele tiver comando, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Mais uma vez, Renato, você vai ter que ser forte. E engraçado que daí você conversa com a pessoa e ela já muda o semblante, muda o pensamento, muda o olhar fica vago, fica vazio. E mesmo ali, aí eu pensei comigo, Dunga, eu falei, agora ele caiu mesmo, agora ele vai levantar, porque agora ele vai segurar na mão de Deus, ele vai ter uma renovação na vida dele. Achava isso, né? E todo aquele trabalhando, a família, não era fácil, né? Quem cuida de uma pessoa que tem depressão tem que ser muito forte. Exige muito. Exige, porque você vai, faz, e de repente você volta na estaca zero e vai de novo. Mas a gente não pode desistir de ninguém, né? E o amor que faz isso, o amor que faz isso, né? Pela família. Que te sustenta. Que sustenta, Dunga. Que pode recuperar a pessoa. E em nenhum momento, e assim, Deus dá uma força para a gente que em nenhum momento eu falei, aquilo que eu falei, por que eu? Não, tantas famílias vivem com isso, tantas situações difíceis, e porque eu estou aqui, se Deus deu isso para eu carregar, eu vou carregar. Mas um belo dia, posso falar, Dunga? Pode, claro. A gente indo para a fazenda, a gente tinha uma fazenda gostosa, todo final de semana a gente passava lá com as crianças, a família, todo final de semana. E ele, nessa situação difícil, a gente ia, né? Ele muito tristinho, ficava na cama, escutando louvor, escutando orações e tudo mais. Mas aquele domingo ele estava bem triste, né? E ele, um pouquinho antes, ele falou assim, agora eu vou ficar melhor, sabe? Porque eu estou buscando isso, tem hora que minha cabeça já fica melhor, então ele estava tendo uns devaneios, assim, mas estava com um semblante muito triste, não queria comer, tinha que dar comida para ele, um baita de um homem. E a família ali, todo mundo. E aí tomamos o nosso café da tarde, ele sentou na mesa com a gente, foi embora antes, como de costume. Que ele ia embora antes, eu ia logo em seguida para juntar o almoço, juntar as coisas nas vasilhas, deixar tudo organizado, e depois meus pais iam, tudo sempre era a mesma situação. A dificuldade da cena ainda é, assim, eu já me curei de muitas coisas, mas a gente se emociona, né, quando a gente vê a pessoa que a gente viveu ali, que a gente ama. É uma situação que ninguém merece assistir, ver, né?
E eu sozinha na minha casa, e eu não acreditava naquilo, né? Eu gritei mesmo para o mundo inteiro escutar, e os vizinhos escutaram os gritos. E eu falei, eu vou ligar para o meu filho, né? Eu liguei para o meu filho, que tinha acabado de se formar médico. Ele tinha se formado médico uns 2 meses antes, um mês e pouquinho antes. Foi o dia mais feliz da minha vida. Senti uma alegria aqui no útero, uma alegria, e 2 meses depois, a maior tristeza da minha vida. E o meu filho chegou lá em casa, e como médico, olhou e falou, não tem mais jeito, e abraçou, e, né, aí a cena ruim daquele sangue no rosto do meu filho, uma tristeza muito grande. Mas, ainda assim, eu tinha que agradecer dos meus filhos pequenos não estarem comigo naquele momento, né? E eu liguei para minha mãe, e a minha mãe estava junto com os meus filhos. Minha mãe não podia falar uma palavra. Você vê que é a força que a gente tem que ter, né? Duas mães, 2 esposas, 2 mulheres, tendo que administrar, sem dúvida, a maior dor da sua vida. Exatamente, Dung. E aí, meu pai, num minuto, assim, começou a chegar muita gente, e a gente fica muito anestesiado num momento desse, né? E eu posso dizer para você que eu recebi tanto amor das pessoas, mas era tanto amor que eu recebia, de pessoas que eu nunca tinha visto, de pessoas que chegavam e se emocionavam. E foi assim, um momento muito triste, porque você vê um grande homem, né, que tinha as batalhas deles ali, uma família, destrói uma família, Dung. Porque a morte é inevitável, a gente sabe que a gente vai, né? Mas a morte trágica, ela potencializa muito. E aí a gente tem que administrar a dor da esposa, dos filhos. Dos pais dele, que eram idosos, coitadinhos, e tudo mais. E aí com várias empresas crescendo, rodando, e assim, 2 dias depois, 3 dias depois, era a ligação, você tem que assinar uns papéis. Segura um pouquinho aí, porque não é fácil. A Renata Carvalho, ela veio ao programa hoje para dizer o seguinte, que esse livro, né, o maior de todos os amores, que é Jesus Cristo, foi justamente aquilo que deu a ela condições de ser, inclusive, a mulher que ela hoje é para muita gente, não apenas para os filhos, para toda a família, para a sociedade, e os trabalhos que ela desenvolve é uma coisa fantástica, simplesmente maravilhosa. Mas segura um pouquinho, porque, claro, esse é aquela parte do testemunho para você entender o que vem para frente. Mas antes de eu cantar a música, para a gente encerrar o bloco, gostaria, Mai, põe para mim aqui na telinha, por favor, a minha peregrinação com a obra de Maria e com o padre Diogo Albuquerque, porque eu quero convidar você, e dá tempo ainda, viu? Se você ainda quer viver essa experiência, em novembro agora, eu vou fazer uma peregrinação curtinha, de 8 dias, e tem muitas pessoas que falam, Dunga, eu não posso ficar muito tempo fora de casa, eu tenho muitos negócios, tenho muito o que fazer, meus filhos ainda estão na escola. Então, a gente também tem essas opções de peregrinações mais curtas. Essa, por exemplo, é de apenas 8 dias. E em 8 dias, nós vamos conhecer Assis, tá bom? Nós vamos mergulhar na história de São Francisco de Assis, é claro. De Assis, nós vamos a São Giovanni Rotondo e vamos conhecer também a história do Padre Pio. Ali de São Giovanni Rotondo, você anda ali uma meia hora, 40 minutos, você já está no Monte Gargano, onde nós vamos também entrar, mergulhar na história das aparições de São Miguel Arcanjo. Então, realmente é maravilhoso. Dali, vamos a Lanciano. Lanciano foi onde aconteceu o primeiro milagre eucarístico, no ano 700, onde o sangue se transformou em 5 bolotas, né, de sangue. Que é interessante, você pesa uma, dá um peso. Pesa 2, dá o mesmo peso. Pesa 3, 4, 5, dá o mesmo peso. É impressionante, tá? E ali a gente vai saber em que contexto do mundo que girava ali na Europa aconteceu esse milagre eucarístico, tá bom? Dali, vamos para Roma e vamos visitar o mais possível, né? O maior número de monumentos possível ali em Roma. Então, teremos missas diárias com o meu querido amigo padre Diogo Albuquerque, e, é claro, direção espiritual comigo, e eu quero muito que você esteja. Se você quiser, puder, for o seu momento, liga para 12 31 86 20 55. Vou repetir, 12 31 86 20 55, é o telefone da obra de Maria. Eu sou peregrino com a obra de Maria, tá legal? Inclusive, o ano que vem eu tenho várias outras datas.
Dunga, eu não posso em nenhuma das suas datas. Não tem problema. A Obra de Maria tem muitas peregrinações, muitos roteiros, com muitos diretores espirituais, tá bom? Que você também pode ligar lá, ficar sabendo e escolher, tá legal? Mas para mim, seria uma alegria ter você no meu grupo, tá joia? 12 31 86 20 55 é o telefone da Obra de Maria. E lembre-se, a Obra de Maria é mais do que viagem, é um encontro com Deus, tá joia? Beleza. Renata, segura um pouquinho aí, porque nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente continua essa história, porque a Renata, meus irmãos, Renata hoje é empresária. Aliás, todas as empresas do esposo dela, 3 dias depois, as pessoas já estavam ligando para ela, Renato, e aí, tem que assinar, tem que decidir, como é que faz? E mesmo administrando todo aquele momento difícil, ela encontrou força em Deus e hoje é uma referência. Inclusive, ela tem um projeto que eu vou perguntar para ela depois, que é esse, como é que fala? É o chá, como é que é? Chá das Rainhas. Aliás, você também pode participar desse chá. Ela vai falar para nós onde ela reúne mulheres, só mulheres, para ver o que cada uma dessas mulheres tem dentro de si para dar uma resposta a toda essa vida que cobra muita gente, né, gente? Então, presta atenção, daqui a pouco do intervalo. A música que eu canto para você tem tudo a ver com aquilo que estamos falando. Tenha fé. Simbora, banda. Essa música eu ofereço para você que está passando por um momento difícil também, tá bom? Tenha fé. Tenha fé. Tenha a fé que a Renata tem, que o Dunga tem, que todo católico, apostólico, romano, alimentado pela Eucaristia, pelas devoções, pelo amor à palavra, pela força dos sacramentos. Se você é católico, você tem tudo isso. Eu digo para você, vai dar certo sim, acredite em mim, as portas vão se abrir, Deus vai mostrar a qualquer momento o fim do sofrimento, um milagre em sua vida surgirá, a vitória está chegando, sua vida Ele está transformando. Tenha fé, não duvide, o impossível é possível ao Senhor. Tenha fé, acredite, Deus começa a responder o seu clamor. Deus começa a responder o seu clamor. Eu vou superar, não vou desistir. Se fraco eu me sentir, eu sei, encontrarei a força em ti. Nasci pra lutar, seu amor vou cantar, enquanto eu viver vou louvar, seu nome eu vou proclamar. Minha vida, meu louvor, meu amor por ti, me faz ser um grande vencedor. Quando eu sou fraco é que mais forte eu sou. É o Santo Espírito que habita em mim e em ti. É o Santo
Santo Espírito que habita em mim, habita em ti, habita na nossa convidada de hoje, a Renata Carvalho, habita em você, mulher, que quando estava escutando a Renata dizendo, né, que teve que acompanhar o período dessa doença mesmo, né, espiritual, psicológica do esposo. Imagina um momento onde uma mulher, mãe de 4 filhos, de repente agora tem que administrar a viuvez, a morte do esposo. E mais ainda, viu? Existiam empresas, funcionários, que 3 dias depois, agora dependiam dela. Então, onde uma mulher vai encontrar forças para administrar tudo isso? Para dar conta de filhos, de sogro e sogra, que agora vão sofrer o luto parental, ou seja, quando uma mãe perde um filho. Seus pais, que agora olham para a filha e vê a filha viúva. Os funcionários agora vão olhar para quem? O patrão morreu, agora é a patroa. Então, gente, tudo isso a gente começa a imaginar. E se a gente não tiver fé? E se a gente não tiver o apoio, a base? Então, um infortúnio, uma situação difícil, inesperada, pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Por isso que a fé é importante. E o tema do nosso programa hoje é o empreendedorismo e a fé católica. Porque essas duas coisas, elas precisam andar juntas, tá bom? Isso gerou um livro que eu quero mostrar. Obrigado, banda, vocês são cada vez melhores, hein? E isso gerou um livro, que eu quero pegar esse livro agora, Renata, e mostrar para as pessoas. E é um livro maravilhoso, né? Está aqui, olha. O maior de todos os amores, né? O maior de todos os amores. Renata Carvalho. É claro que toda essa dor gerou esse livro. Mas a pessoa que quer esse livro hoje. Dunga, esse livro tem na bio do meu Instagram, que é Renata H.A. Carvalho. É da editora Flow, né? Tem também na livraria Martins Fontes, na Paulista. Mas na bio você clica lá, compra, chega rapidinho, 2 dias, 3 já chega. Vamos repetir aqui o arroba. Então é Renata H.A. Carvalho. Renata H.A. Carvalho. E, Dunga, eu escrevi esse livro porque quando eu conversava com as pessoas, as pessoas se emocionavam. Uhum. Era bonito como de... eu me emocionei, né? Tanto aquele dia do café, como agora também. E aí, quando eu comecei... E logo que aconteceu tudo isso, apesar da dor que estava aqui, eu olhava para a grandeza das coisas que Deus tinha me dado. Primeiro que eu tinha pais maravilhosos, filhos maravilhosos, tinha um teto para morar, tive a oportunidade de estudar, tinha as empresas. Então, assim, tinham muitas coisas boas na minha vida. E tinha uma tragédia. Então, era quando eu estava muito ruim, muito triste, assim, eu lembrava das coisas boas que eu tinha. E isso me fortalecia. E quando eu falava assim, né, minha filosofia é não questionar Deus jamais. É ter fé, é ter amor por Ele. Eu pensava assim, né, o filho dele morreu, né, entregou, pensou a dor. A mãe, Maria, né, perdeu um filho. E assim, eu falava, não sou a única pessoa desse mundo. E essa é a força que a gente tem que ter. E essa é a determinação, é a decisão que a gente tem que tomar. Mas isso, Dunga, não é sentimento, é decisão. É trabalhar a seu favor, é trabalhar, é você construir essa fé. Falar, eu quero ter fé. E aí, qual é a direção da sua vida? É o amor. O amor que você tem pela sua vida, o amor que você tem pelo próximo, independente das questões deles, das dificuldades, dos desafios, das disfunções. É o amor que você tem pela vida, pelos filhos, por tudo, por esse momento. É o amor que cura. É o amor que te faz olhar para uma pessoa que te fez alguma coisa e perdoar de verdade. Mas é sentimento, né? É decisão. É decisão, né? Você está conectada com a fonte. Se a gente for esperar sentir... Não vai sentir. Você vai querer fazer pior. Você vai querer descontar o pior nessas pessoas. Então, é a hora, nesse momento da vida, é da gente olhar para dentro, da gente sentir a presença de Deus dentro do coração. É se sentir como filho de Deus. Né? E aí foi nisso aí que eu comecei a fazer curso e comecei a ajudar as pessoas. E um dia, quando eu escrevi esse livro, e eu encontrei com uma moça, estava na FLIG, lá de Guaratinguetá, na feira literária, e uma moça chegou assim, tremendo, e ela falou assim, eu vou te falar uma coisa, o seu livro me fez não desistir do meu filho, eu tinha desistido dele, mas eu senti tanto amor em tudo que você escreveu, que eu estou cuidando dele, e ele está uma pessoa melhor. Que bacana. Aí
aí, não esse é o propósito, Dunga. É só isso, a gente fazer a pessoa, né, acreditar de novo que vai dar certo. Ô, gente, Né? e a Renata hoje, eu estava conversando com ela, tem 180... Diretos, né? 180, diretos. Fora os indiretos. 180 colaboradores, 180 funcionários, ou seja, estamos falando de muitas famílias. Isso. Muitas famílias. Isso. Que no momento que ela se tornou uma mulher viúva, né, 3, 4 dias depois, todo aquele peso das empresas passou a estar com ela. Então, imagina uma mulher que precisa dar a volta por cima. Você tem uma rede de farmácia. Tudo dependia, Dunga, tudo dependia. Os filhos ficavam com aquele olhinho olhando para mim. Os funcionários, né, olhando. As pessoas tinham tinham dó, né? A gente não pode sentir, mas tinham pena daquela situação. E era um turbilhão de coisas que eu nunca tinha mexido com isso na vida. E então todo mundo olhava, foi um momento muito desafiador. Mas eu decidi. Eu falava todo dia, quem vai me guiar é Deus. Uau. Quem vai me guiar é Deus. Tem um louvor que eu gosto muito, Dunga. Não sei se você conhece aquela. Amanheceu, nada pesquei, parecia mais... Mas assim, então, Deus manda a gente voltar para o mar. E além de tudo, é cantor ainda. Nossa, manda a gente voltar para o mar, jogar a rede, que é o lugar, para não desistir, né? Então, assim, a gente teve que se fortalecer em Deus, a gente teve que se fortalecer e trabalhar isso. E eu, assim, me posicionar também, Dunga, não só como empresária, como mãe, mas depois de um tempo, como uma mulher também, né? Como uma mulher e cuidar também da minha vida pessoal, né? Depois de um tempo da ferida curada. Depois de um tempo, eu olhei e falei, agora eu preciso olhar para mim também. Exatamente. Da vida da mulher, Renata, exatamente. Porque o sonho era ter uma família. Dunga, é isso mesmo. Esse sonho foi interrompido por uma morte, mas você depois se casou de novo. Exatamente. Bacana. Me casei. Isso. E aí, quando um dia eu falei com Deus, assim, eu falei, agora, 2 anos e meio, agora o Senhor pode colocar uma pessoa boa na minha vida, mas eu vou dizer para o Senhor, é uma única pessoa, né? Você descreveu para Deus. Dunga, as pessoas falavam assim, você tem que aproveitar a vida, você tem que conhecer outras pessoas. Não era isso que eu queria, né? Não era, o meu aproveitar a vida gosto sim de viagem, mas não é ir para festa, não é isso. Eu gosto de gente, mas eu falava com Deus. Então, eu dobrava meu joelho, eu descrevi exatamente a pessoa que eu queria, as características, os princípios e valores que eu queria. E Deus me deu um presente tão lindo, sabe? Uma pessoa do bem, uma pessoa de princípios e valores cristãos. E é sobre isso, sabe? Como é que é o nome do esposo? É o Gilberto Cabete Júnior. Ô, Gilberto, Deus te abençoe, meu irmão. Olha só como é que Deus é bom, né, irmão? Puxa vida. E aí assim, você acha que... E assim, você não está preocupada com o que vão pensar? Não estou, porque eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu pedi para Deus, Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe qual é o meu propósito de vida, e Ele tem um propósito nobre igual o meu. Da gente ajudar as pessoas. E aí, Dunga, já emendando, que você já deu um spoiler aí, por que tem o chá das rainhas, né? Vamos saber o chá das rainhas. Posso falar pode, agora? deve. Bom, e aí eu comecei a ter as pessoas falando assim, você me inspira, você me cura, você tem... E assim, aquilo foi muito importante. Eu falei assim, e aí, Dunga, eu venho bastante, como eu fiz muito curso, fiz o MBM em business, em negócios, que me deu muita força também no mundo da empresa, e a gente começa a conhecer as pessoas. Então, eu vim aqui para jantares de negócios de mulheres, e onde as mulheres se apresentam na mesa, falei, vou levar esse modelo para Guará. Porque onde eu nasci, eu tenho que levar as coisas bonitas. Sim. E, Dunga, sabe onde que a gente distrai a mente, onde a gente fica criativa? É quando você sai do ambiente que você está. Você sai do ambiente, você vai para outro lugar, você traz novas ideias, você traz... Eu falei, vou fazer o chá das rainhas, chá de network. Até porque o Elon Musk falou esses dias aí numa reportagem dele, enquanto nós fazemos chá de negócio, as mulheres fazem chá de bebê. Eu falei, uma provocação, né? Com todo amor, claro, com todo respeito. Uma provocaçãozinha, eu falei, não, Elon Musk, nós também fazemos chá de negócios. E aí eu falei, vou reunir umas mulheres aí, porque temos mulheres maravilhosas em todo lugar, homens e mulheres, entendeu? Homens e mulheres. Mas eu falei, vamos cuidar dessas mulheres, quero que elas sejam conhecidas, que elas se sintam importantes.
E aí a gente vai fazer um chá fora de Guaratinguetá. Fizemos no Palácio Tangará. Peraí, segura um pouquinho, porque nós vamos querer saber desse chá. Chá das... Rainhas. Chá Vou falar das por rainhas. que rainha. Atenção, mulheres, prestem bem atenção. Daqui a pouco a gente vai retomar isso aqui, o chá das rainhas. A gente já vai sair daqui já com a próxima data do chá das rainhas, tá legal? Porque agora é a hora da gente aprender um pouquinho mais de teologia, junto com o nosso querido professor Felipe Santos, que vai falar para nós hoje sobre a igreja de Antioquia, que é muito importante esse período daqueles primeiros anos da nossa igreja. Vem para cá o som dessa banda, meu querido amigo, professor Felipe Santos. E aí, tudo bom? Bem-vinda. Ela é da nossa terra lá do Vale do Paraíba. legal. Renata, você toma café? Cafezinho? Então pode continuar aí, eu vou servir um café para você. Opa, caiu meus livros aqui. Isso que é legal. Isso. Aí, vivo. pronto, ok. Renatinha, Obrigada, só não adoro tem café. açúcar, tá bom? Eu Não adoro sei café, como é que... sem açúcar mesmo. Que bom. Adoro café. Que legal. Aí, bacana. Agora aperta para mim. Vamos fazer um brinde, né? Um brinde. Como é que é o nome da rede de farmácia lá, Renata? Mega Farma? Já tem em Pinda ou não? Chegou em Pinda? Ah, minha cidade. Chegou em Pinda. Aqui, ó. Um brinde ao recomeço de muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho aqui da Renata, porque tem muita gente precisando dar o primeiro passo na retomada da vida. Esse brinde é para você. Ô, May, pode entrar aqui e pegar o livro aqui, não tem problema, não. É May de Maiara. Então, é Mai. A Maiara, gente, é a nossa nova produtora, substituindo o Kelvin. Aliás, o Kevin. Né? E eu estou muito feliz com você aqui, viu, Maiara? Muito legal. Viu? Não só eu, a banda toda. Lembra quando nós fomos com ela gravar lá em Brasília, Rinaldo? Professor Felipe Santos, daqui eu recolho a sua xicrinha. Por que a igreja em Antioquia? Olha só que legal. Eu gosto bastante, eu acho que o pessoal pode não saber, né? Mas quando Pode ficar à vontade. Quando Renato. nós celebramos a festa da Cátedra de Pedro, né, nós associamos muito Pedro e Paulo à igreja de Roma, né, porque Roma deixa de ser não será mais a sede do governo do Império Romano, mas também será o coração da igreja. Só que antes dele derramar o seu sangue lá, ele tem a sua cátedra, tem a sua cadeira, tem o seu posto em Antioquia. Então tudo começou lá. Começa lá. O que eu acho interessante é o seguinte: quando nós pegamos a Bíblia aqui, nós vemos lá a sequência do Novo Testamento, começando lá em Mateus e tal, temos os evangelhos. A hora que acaba o Evangelho de João, começa o livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver essa nova fase da humanidade, porque Jesus morreu, ressuscitou, ele estará presente, né, com a igreja, guiada pelo Espírito Santo, ele estará na Eucaristia, conduzindo tudo aquilo que ele fundou, aquilo que ele deixou como responsabilidade dos apóstolos. Mas nós começamos a ver esses primeiros problemas que a igreja vai enfrentar pela perseguição. E é por causa dessa perseguição que muitos começam a ter que fugir de Jerusalém. Ao mesmo tempo que a mensagem do Evangelho ela é levada para todas as outras regiões. A gente chama esse período de diáspora. Isso. E aí o que acontece? Uma hora, esses cristãos, eles vão ter que se encontrar. Eles vão ter que se encontrar num lugar. Pode até colocar Primeiro aí desenho, por favor. o nosso aí. primeiro desenho. Vamos entender o seguinte. Em vermelho aqui nós temos, né, o domínio do Império Romano. E em amarelo aqui é o que era conhecido, mas ainda não dominado. Tinha relação com o Império. Partindo daqui, dessa regiãozinha aqui, que é Israel, nós temos os primeiros cristãos que vão saindo daqui, vão para o norte da África, vão começar a vir aqui para a região da Ásia Menor, para a Mesopotâmia, com Paulo, principalmente, Barnabé, chegar aqui, né, ao território da Grécia, e assim se expandindo até chegar no coração do Império e para todo o resto. Mas o interessante é o quê? Está acontecendo 1 milhão de coisas e a igreja, por enquanto, ela é pequena. Então, ela vai incomodar pouco. Nós temos o Império Romano que precisa fazer de tudo para conter
pequenas possíveis revoltas, precisa expandir militarmente seu território, precisa girar a sua economia, precisa ser administrado. E é interessante que o Messias, ele vem, morre, ressuscita, funda sua igreja, os primeiros cristãos começam os seus trabalhos, e Roma não faz ideia do que está acontecendo. Então, a princípio, é interessante que é um problema local. Os judeus começam a ver os cristãos como hereges. Isso aqui é uma seita herética do judaísmo. Vocês estão sujando o nome de Moisés, vocês estão sujando, deturpando toda a obra de Deus, toda a história do nosso povo. Só que aí o que desencadeava? Aos olhos do romano pagão, ele olha um cara que diz acreditar em um único Deus, o outro que também diz acreditar em um único Deus, ambos da mesma região, mas isso começa a se tornar um problema, um perseguindo o outro, isso dando problema nos mercados, isso dando problemas locais, falando desse Deus que vai vir. Pô, peraí, vamos dar um jeito nisso. Então, meio que judeus e cristãos, aos poucos, começavam a, mesmo não entendendo o outro, mas começavam a sofrer por causa de uma mesma logística. E isso acabou fazendo com que os cristãos começassem a saírem dali. Porque também entenderam que agora o centro da fé não é mais o templo. O centro da fé não é mais ali, Jerusalém. Onde se praticava os sacrifícios das ovelhas. Sim. Era tudo concentrado ali. Agora não. Agora a coisa Agora a coisa virou. Então, eles começam a ter uma outra ideia de como vai ser essa vinda desse Messias, essa segunda vinda do Messias, o que fazer enquanto ele não vem. Então, começa essa nova mentalidade, que nos leva ao segundo desenho. E aí é interessante que o quê? A princípio, nós temos essa relação entre poder romano e o poder que, digamos assim, o poder local do Sinédrio. Por causa dos escritos do Novo Testamento, nós vemos ali que quem ganha grande visibilidade são os fariseus, eles são os mais citados, parece que são, né, os maiores opositores, né, a Cristo, e nós temos essa junção, esse trabalho de equipe entre o poder romano e o poder local, que começam a ter que fazer alguma coisa para administrar essa possível confusão, que pode gerar uma revolta. Uma das consequências, né, disso, nós vemos na morte de Santo Estevão, que vai ser o primeiro mártir da igreja, no qual, diferente do que aconteceu com Jesus, que o Sinédrio decidiu levar para a instância romana, e assim Jesus ser morto pela cruz, mas com Santo Estevão ele foi apedrejado ali na saída da cidade de Jerusalém. Então, nós temos, digamos que, um trabalho de equipe agindo contra essa igreja nascente. Então, era interessante que a igreja ela passa a ter que administrar problemas em todos os sentidos, do problema jurídico, problema político, um problema cultural. Então, ela é atacada em todas as áreas da sociedade. Só que, a princípio, eles começam a ver problemas também internos da igreja, em que ela está dividida. Poxa, eu sou judeu, mas como é que eu vou participar da ceia, comungar, viver a mesma fé que o pagão, que o grego, que esse que não conheceu a lei mosaica? Como é que eu vou ser um com ele? Como é que estaremos no mesmo time? Isso, em Jerusalém, seria praticamente impossível. Só que esse momento da igreja, ela começar a se identificar enquanto um único povo, um único time, isso precisa acontecer. E aí que é interessante, que nos leva ao terceiro desenho. Ela estava descobrindo que ela um dia seria católica, que seria universal. Né? E aí, aqui que é interessante, porque nós temos o coração ainda de Roma, que nós já vemos que o cristianismo, aos poucos, ele chega lá, ainda não dominou esse império, ainda não é a religião oficial,
mas a igreja dá esse primeiro passo, que vai acontecer aqui em Antioquia, que é onde os cristãos, eles vindo das perseguições, dividindo experiências, tendo aqui o encontro, né, dos maiores pilares que nós temos hoje aqui da igreja, Pedro e Paulo, em que eles vão contar as experiências, vão falar com as pessoas, vão exortar a comunidade, vão levar correspondências, vão atualizar o que está acontecendo com o nosso povo. Então é interessante que, mesmo não sendo algo tão fácil culturalmente, mas é aqui que a igreja ela começa, de fato, a ser um time. Então é legal que... Inclusive é aí que ela vai começar a ser chamada de cristãos. Cristãos, por causa desse tal de Cristo. Até então, se usava o termo entrou para o caminho, né? Mas não tinha ainda o nome de cristãos. Cristãos, né? Então é interessante que, se fôssemos pensar, né, na nossa origem, né, nós chegamos até Roma, mas o primeiro passo que nós damos, né, passa por aqui. Então é legal que aqui é a nossa primeira casa, é aqui que também festejam, né, a cátedra de Pedro, ele vai ser bispo, né, aqui, o primeiro papa, né, ele vai derramar o seu sangue aqui em Roma, né, por isso a sede lá e tal, mas, né, digamos assim, que o seu trabalho como chefe, né, começa aqui. Então aqui ele começa a liderar a igreja, aqui ele começa a dar instruções às pessoas, que ele tem as conversas, ele sabe das novidades, né, do que está acontecendo com a igreja fora do mundo judeu, vamos dizer assim, por meio de Paulo, Barnabé e outros missionários. Então é legal que nós temos aqui na parte do Oriente, onde tem lá os patriarcas e tal, que também, né, às vezes a gente fala assim, porque eu sou católico, ele é ortodoxo. Não, na verdade, nós dois somos católicos. Tem o rito romano, o rito latino e o rito ortodoxo, né, oriental, e outras denominações. Mas é legal que aqui essa católica, esse termo católico, essa universalidade, ela começa a ser vivida aqui. Então, é muito legal olhar para a nossa história, ver o quanto missionários antes de nós sofreram, foram firmes na sua missão, e é aqui que eles começam a se identificar como um. Fica uma lição para nós também. Temos hoje diversas paróquias, né, diversas dioceses, muitas igrejas espalhadas no mundo todo, mas nós somos um time só. Somos um só povo. E assim nasce o nome da nossa igreja. Igreja católica, porque é universal, apostólica, porque veio dos apóstolos, romana, porque a sede com o martírio de Paulo e Pedro aconteceu em Roma, tá bom? Bom, o professor Felipe Santos, ele tem mais de 140 aulas, tá joia? Lá nas plataformas que ele trabalha, e dividido em vários módulos. Se você quer aprender um pouco mais, é só seguir @Prof. Felipe Santos, vai lá na bio dele lá, está tudo explicadinho para você fazer parte desse timaço que é um pouco de teologia. O Renato é meu filho, viu? Por isso que ele é bonitão assim, ó. Bacana, formado em teologia, história, pós-graduado em Sagrada Escritura, e hoje aqui com esse quadro maravilhoso. Bom, entrou com música, sai com música também. Esse foi mais um Café, Bolinho de Teologia. Professor Felipe Santos. Agora eu quero saber o tal do chá das rainhas. Rainhas? Porque rainha, né? Porque, ó, veja bem, depois de tudo aquilo que a Renata passou, não foi fácil, né? Deu a volta por cima, mas e agora? Né? E agora? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para ajudar outras mulheres que realmente também passam por dores semelhantes à minha? Renata, fala para nós. É isso aí, Dunga, todos os dias quando eu acordo, todos os dias, eu tenho que me conectar com Deus. Todos os dias agradecer, me programar, né, antes de eu levantar. E, nossa, é um amor que eu sinto. Mas, Dunga, a gente precisa sentir esse amor de pai na nossa vida. Precisa sentir o amor do rei por nós. Porque é isso que vai ativar a sua identidade, né? Se você não tiver essa identidade, se você não sentir esse amor de Deus por você,
como o ser humano é disfuncional, você vai buscar se apoiar em coisas que são da carne, né? Então, a gente tem que se apoiar em coisas espirituais, aquilo que a gente não vê, mas que a gente acredita, aquilo que está dentro de princípios verdadeiros. E aí, comecei a ajudar, mesmo na pandemia, já comecei a ajudar minhas amigas falando de questões de autoconhecimento, falando de Deus a todo momento, né? Trazendo porque eu falava, Senhor, me use, e Ele tem me usado mesmo. E aí, quando um dia eu falei assim, então o Elon Musk fez essa provocação, eu falei, vamos fazer o chá das rainhas, porque nós somos filhos do rei, então somos rainhas, somos reis e rainhas também, né? Então, é a melhor parte. Rainha, a melhor parte da vida, é porque somos filhos do rei. Tá certo, Dunga? Você conseguiu interpretar? Excelente. Você conseguiu o sentido disso, Já vou né? chegar em casa chamando a minha esposa de rainha. Rainha, chama ela. Rainha. Minha rainha, exatamente, minha rainha. Então, como é a melhor parte de tudo, da vida, né? E aí eu falei, aí eu tenho algumas amigas que falam assim, mas por que senão você não é uma soberba? Eu falei, não, para a gente entender que nós somos merecedores das bênçãos de Deus. Porque se a gente não ativar também o merecimento, né, Dunga? Aí você fica, não mereço, mas não é muito pelo contrário, é com esse amor, com sermos filhos do rei. E aí é para despontar, para despertar nas mulheres aquilo que elas têm de bom no coração, aquilo a nível de trabalho, de empreendedorismo, fazer negócios, tem gerado muitos negócios. E você sabe que o network é que te leva para outro nível, né? Com certeza. Network, conhece o Totô conhece o Dunga, estamos aqui, e muitos negócios. Existe uma teoria que entre eu e qualquer pessoa na face da Terra, existem 5 pessoas que podem nos conectar. Qualquer pessoa, entre eu e o Barack Obama, entre eu e o Paul McCartney. É, isso mesmo. É uma teoria que existe 5 pessoas que se conhecem, exatamente, que estão conectadas, que estão entre eu e essa pessoa. E se você tem network, você a palavra muito usada. É a conexão para te levar, é o que vai te levar para um nível melhor, para um nível maior, porque vai conectar pessoas de mesmo propósito, né? Então, é sobre esse trabalho. Então, o Chá das Rainhas já estamos na 4ª edição. E aí fizemos no Palácio Tangará. Olha só. Olha que chique. Né? Não é? E aí a gente leva as mulheres, elas se arrumam, sai daquela rotina. Dunga, a gente precisa se sentir merecedor disso. Ai, Renato, mas eu trabalho, tem as crianças. Deixa um dia as crianças com a mãe com a mãe, conta, né? Todo mundo se organiza e vem cuidar de você mesmo, e vem trabalhar, e vem falar da sua vida, da sua história, trazer à tona. Então, isso foi crescendo. Amanhã, por exemplo, já tem um evento aqui em São Paulo também, que eu fui convidada por causa do chá. E a gente vai conhecendo tantas pessoas, e nisso tudo, hoje eu já sou também embaixadora da ONG Orienta a Vida do Pense Rosa, que traz mamografia para as mulheres, que já impactou mais de 3,5 milhões de mulheres no Brasil todo. É a única ONG credenciada com a Disney, que faz um trabalho, Dunga, você tem que conhecer. Você conhece? Não. É maravilhoso, o trabalho impacta a vida das pessoas, traz tantas bênçãos para a vida das mulheres, das pessoas. Então, eles têm esse braço, que é da área da saúde, que é o Pense Rosa, em Guaratinguetá. Vou levar para Pino, conversar com a Neia. Por favor, né? por favor. E assim, porque o SUS ele é muito sobrecarregado, e aí eles têm, né, vamos supor, 20 mamografias por mês na área do SUS. Não é fácil, a gente sabe que a demanda é grande, tanto de um lado quanto do outro. Então, o Pense Rosa consegue dar mamografia mais 20, ajuda a salvar vidas. Uau. E aí a Celeste Chad me chamou, falou, venha ser embaixadora, então a gente já vai fazer um projeto do Outubro Rosa, né, de trazer, e eles cuidam dessas mulheres, além da mamografia, fazem outros exames, muito bacana, Dunga, muito legal, você tem que conhecer. É importantíssimo isso. Impactar a vida das mulheres. Então, o meu propósito no Chá das Rainhas é fazer essa conexão, trazer pessoas de fora. Aí agora, se eu sou assim, lá em Curitiba, vem fazer o Chá das Rainhas em Curitiba, vem fazer aqui em Manaus, olha que honra, que bênção. É bênção sobre bênção, né? É a graça de Deus. Né? E Deus me escolheu e eu faço tudo com amor porque eu tenho amor ao próximo, porque eu olho para o outro e eu respeito, eu tenho amor, né? O difícil é a gente não julgar, né, Dunga, mas a gente entender que por trás de uma pessoa que de repente fez uma atrocidade na vida de uma outra pessoa, na dela, tem questões, né? E eu sempre falo, o mundo espiritual, gente, vamos fazer a questão, vamos cuidar do espiritual, que tudo lhe será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. É isso. Gente, olha, a Renata, hoje eu tive a alegria, né, de receber a Renata aqui no nosso programa Acredite, Renata Carvalho, que eu também agora fiquei
Fiquei feliz de saber que uma dessas farmácias, como é que é o nome da rede? Mega Farma. Mega Farma, da Mega Farma. Que eu amo demais. Quando o marido dela faleceu, tinha 4. Isso. Empresários choveram em cima querendo comprar as 4. Ela falou, não, vamos viver o nosso luto e vamos crescer. Hoje são 12. E agora, Pindamonhangaba, minha cidade, foi contemplada com a Mega Farma. Maria, mãe de Jesus, ela foi viúva, ela foi refugiada em outro país. Maria, ela sofreu luto parental quando a mãe perde um filho. Maria foi peregrina. Maria falava 5 línguas. 5 línguas. Hebraico, aramaico, latim, grego. Ainda teve que aprender o egípcio quando ficou refugiada no Egito. Então, meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora é a grande, é a modelo que gera exemplos como aqui a Renata Carvalho. Que benção, Renata, maravilha. obrigado. Deixa eu pegar mais uma vez seu livro aqui agora. Vou me despedir de você, mas mais uma vez indicando esse livro. Você pode entrar no Instagram da Renata, que está aparecendo agora aí na telinha. Bio. Repete para nós, @ Renata H.A. Carvalho. Renata H.A. Carvalho. Você entra lá na bio dela e pede esse livro que vai chegar na tua casa. O maior de todos os amores, Renata Carvalho. Renata, quero te agradecer. Obrigado de você ter aceito o convite da nossa produção. E em outubro eu faço questão de divulgar, tá bom? Esse momento que você vai promover para as mulheres. Exatamente, vamos cuidar, a gente tem que cuidar Olha que nós estamos aqui no mundo a serviço do próximo. Verdade. Né? E parabéns, Guaratinguetá, por ter uma representante a nível nacional como a Renata aqui, viu? Nossa, bacana mesmo. Obrigada, querida, viu, Deus abençoe. Que honra. Fica com Deus e a Rede Vida e o programa Acredite sempre abertos para aquilo que você precisar. Muito obrigada. Tá bom? Que Deus uma abençoe. honra poder te conhecer. Obrigada. Galera, vamos cantar para encerrar esse bloco maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta com você para a gente rezar. Valeu. Simbora, galera. Ferido eu cheguei, joguei-me aos seus pés, se queres. Foi uma alegria fazer esse programa para vocês. Obrigado, Rede Vida de Televisão. Obrigado, produção do Acredite. Que bênção foi esse programa, gente.